Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem do ano de 2018. É a questão número 104. A questão diz assim: as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força chamada de força potente. Então a força potente é aplicada em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de força resistente em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Pessoal, essa questão parece simples, mas ela é trabalhosa de análise, tá? Então a gente vai fazer bem devagarzinho para vocês entenderem a ideia de força potente, força resistente, tá legal? Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Então vamos começar analisando aqui o alicate. Eu coloquei um desenho aqui para vocês, tá legal? O que acontece? O que é a força potente? Onde a gente aplica a força, certo? Então vamos colocar que a gente aperta o alicate aqui, para poder fazer a força, para poder esmagar um determinado objeto que eu já vou desenhar ali. Imagina que eu estava do mesmo tamanho, tá, pessoal? Só para representar. Então, a gente tem aqui a chamada força potente, tá? Força potente. O que nós temos aqui? Vamos botar que tem um objeto aqui no meio, né? Vou botar uma bolinha aqui. Consequentemente, a gente vai ter as forças resistentes, opostas. Força resistente. Vou fazer com todos, porque pode cair novamente, né? Vocês têm que entender a questão, né? Porque não adianta só decorar que uma é de um tal tipo, né? O importante é entender. Então, nós temos aqui as forças potentes de aplicação e as forças resistentes, tá? E a gente tem o ponto fixo do alicate, que aqui no caso está aqui no meio, ó. O ponto fixo, tá legal? Vou fazer uma linha aqui também. Esse ponto fixo, que é o nosso ponto de referência, para a gente determinar que tipo que vai ser esses objetos. Então, esse daqui é chamado de ponto fixo, tá bom? Então, o que tiver no meio da força, o que tiver no meio sempre vai ter assim, um ponto fixo, deixa eu chamar aqui, ponto fixo, a força resistente e a força potente. Quem tiver no meio é que vai determinar o que é o objeto. Como essa daqui, o meio é o ponto fixo, ela está entre a força resistente e a força potente, ela é chamada de interfixa, tá? Isso aqui é a nível de curiosidade, porque pode ser que venha a cair mais para frente uma questão desse tipo, para você classificar, né? Então, ela é do tipo interfixa, porque quem está no meio é o ponto fixo, tá legal? Aqui no meio. Então, sempre vão ser três, quem tiver no meio vai determinar o que é. Ela pode ser interresistente, interpotente ou interfixa, tá legal? Então, o alicate é interfixa. Até aí, tranquilo, né? Então, agora vamos relembrar o momento força. A equação do momento força nos diz que é o seguinte, que nós temos que momento força é igual a força vezes a distância. Tá legal? Em que distância é essa? Então, a gente tem a distância da força resistente até o ponto fixo. Nós temos essa distância aqui, que nós vamos chamar de Dzinho, que é uma distância menor, certo? Da força resistente até o ponto fixo. E temos a distância Dzão, que vai ser do ponto fixo até a força potente, tá? Então, nós temos aqui um Dzão. E temos aqui um Dzinho, tá legal? Então, a distância aqui é menor e aqui é maior. Então, vamos escrever a equação do momento força em relação ao momento potente e o momento resistente, tá? Então, eu posso escrever que o momento potente, escrever bem detalhado, tá? É igual ao momento resistente. A gente vai precisar fazer essa análise só uma vez. Tá? Então, eu posso escrever que a força potente vezes o Dzão, ou seja, até a distância até o ponto fixo, vai ser igual a força resistente
vezes o meu Dzinho, que é a minha distânciazinha até o ponto fixo. Então, nós temos aqui que quanto menor a força potente, maior vai ser a minha distância, porque são grandezas inversamente proporcionais. Eu posso até isolar isso, se você preferir. Força potente igual a força resistente vezes distânciazinha dividido pela distância grande, tá? Então, eu posso escrever ainda que a força potente vai ser menor que a minha força resistente, considerando essas distâncias. Porque a minha distância potente é maior. Vou botar maiúsculo aqui. Porque a minha distância potente é maior que a minha distância resistente. Então, ele quer a força potente maior. Então, não é o alicate, tá? Então, agora a gente vai fazer uma análise parecida com todos os outros objetos, tá? Então, vamos fazer agora o quebra-nozes. Vamos começar desenhando a força potente. Força potente é onde eu aplico a força. Então, força potente, eu vou aplicar para quebrar nozes, né? Aqui, a noz está aqui no meio, eu vou aplicar aqui nas extremidades. Força potente. Agora eu vou chamar só de FP, tá? Porque aqui eu já escrevi tudo bonitinho. FP. Força potente. Aí a noz está por aqui, né? Vamos botar ela aqui. A gente quer quebrar ela, né? O objeto estava aqui, né? Na última. Onde que vai ser a nossa força resistente? Vai ser aqui onde está o objeto mais ou menos, né? Sempre contrária. Oposta aqui, né? Então eu vou chamar de FR, tá bom? Vou continuar com a mesma cor de legenda. Então, força resistente, azulzinho. E onde está o meu ponto fixo? O meu ponto fixo agora está aqui na beiradinha, né? Estava aqui no meio, fazendo a junção. Agora está aqui na beiradinha. Então, lembra que eu falei que você tem que observar quem está no meio? Vou chamar de ponto fixo de PF. Ponto fixo, tá? Então, quem é que está no meio dessa vez? A força resistente. Então, é uma alavanca, é do tipo interresistente, tá? Então, vou escrever de vermelho aqui, que ela é interresistente. Ok? Porque quem tá aqui no meio é o FR. Lembra sempre do meio, tá legal? Então, analisamos as forças, agora vamos ver as distâncias, né? Então, a gente tem a distância do ponto fixo até FR, é sempre assim que a gente vê, agora a gente vai ver na horizontal. Que é Dzinho. E temos de FR até P, que é a potente, e é Dzão. Dzinho e Dzão. Nesse caso aqui, a gente também tem que a força potente é menor que a força resistente. Porque a distância potente é maior que a distância resistente. Então, a gente não tem aqui que a força potente é maior, tá? E sim menor, ok? Tá entendendo como que é a análise? Beleza. Então, agora vamos ver o abridor de garrafa. Vou dividir aqui. Para a gente poder abrir a garrafa, né? O que vai acontecer? A gente tem que levantar essa superfície. Então, vamos colocar a força potente aqui. Força potente, FP, aqui. Nesse caso, eu não tenho dois braços, né? Como é o caso aqui. Aqui eu só tenho um. Então, força potente. Vou chamar de FP. E aí, no caso, você vai levantar isso aqui para poder tirar a tampinha da garrafa, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, um ponto fixo. Isso aqui vai fixar lá na tampa da garrafa. Então, a gente tem aqui o ponto fixo. Tá legal? E aonde vai ser a força interresistente? Quem vai arrancar a tampinha vai ser aqui, né? Nessa região. Então, a interresistente a gente desenha para baixo. Mais ou menos, tá, pessoal? O certo é ver em 3D, né? Então, a força resistente vai estar aqui. Então, quem está no meio
não é a resistente, então a gente tem mais uma aqui do tipo interresistente. Interresistente. Quem tá no meio. Então a mesma coisa, é só desenhar agora as distâncias de uma a outra. Então, do ponto fixo até aqui vai ser Dzinho. E da força resistente até a força potente vai ser Dzão. A gente tem Dzinho e Dzão. Então, o que eu tenho aqui? Que a distância da potente é maior. Mesma coisa, né? Não mudou nada. Que a distância da potente é maior que a distância da resistente. Vou chamar Dzinho. A distância da resistente, tá? Então, consequentemente, a minha força potente é menor que a minha força resistente, tá? Então, agora vamos para o carrinho de mão, tá? Já desenhei até um homenzinho aqui, desenhei não, né? Já coloquei até uma imagem aqui para facilitar para a gente poder desenhar. O rapazinho aqui, ele vai fazer uma força para cima, força potente. Força potente, tá legal? Temos a força potente para cima. O que acontece? A força resistente aqui tá a carga, vai estar no meio aqui, certo? A força resistente vai ser aqui onde está a carga. Por volta do meio aqui. E a gente tem o ponto fixo, que é aqui ó, na frente do carrinho, na bolinha aqui do carrinho. Então, a mesma coisa, desenhar as distâncias, uma pequenininha, né? E a outra grandona, que a força potente está aqui, mais ou menos, né? Então, distância grande, distância pequena. Aí a gente tem que é uma alavanca do tipo interresistente, porque a força resistente está no meio, né? E, consequentemente, a gente sabe que a distância potente, a força potente é maior que a distância da força resistente, de novo. E, consequentemente, a força potente é menor que a força resistente novamente, né? Ela tem a vantagem mecânica, né? Que a gente permite levantar, né, pesos grandes com menos esforço, mesma coisa aqui para tirar a tampa da garrafa com menos esforço. Então, agora a gente vai analisar a resposta correta, que é a pinça, tá? Vamos ver que tipo que é e ver por que ela é a resposta correta. Pinça, letra A. A gente faz a força mais aqui no meio da pinça. Então, a força potente vai estar aqui. Então, aqui está a nossa força potente. O ponto fixo dela é aqui. Já vou desenhar um ponto fixo de uma vez. Ponto fixo, o nome já fala, né? Ponto fixo. Então, onde vai estar a força resistente? Aqui, ó. Onde vai arrancar, né? Onde vai pinçar. Aqui, força resistente. Agora, quem está no meio é a força potente. Então, ela é interpotente. Ela é interpotente. Nós desenhamos aqui as distâncias. Agora, nós desenhamos a distância da força potente até o ponto fixo. Que vai ser uma distânciazinha D. E desenhamos a distância da força resistente até o ponto fixo, a referência até o ponto fixo, tá? E vai ser uma distância grande. Então, a gente pode concluir com isso que a distância potente é menor que a distância resistente. Olha só, a distância resistente e a distância potente. Então, consequentemente, a força potente é maior que a força resistente. Então, encontramos aqui a resposta é a letra A. Mesmo conceito aqui do momento força, já que é força potente. Agora, a força
olha só, vamos reescrever aqui. O momento vai ser a força potente vezes a distância potente vai ser igual a força resistente vezes a distância resistente, que é maior. Então, a força potente, por aqui a gente vê que é maior que a força resistente. Tá? Então, a resposta aqui é a letra A, uma questão bastante trabalhosa, né, de análise mesmo. Se você fosse levar passo a passo, você não teria tempo de fazer tantos desenhos assim, né, faria aqui mesmo, mas o ideal é você analisar ela bem completinha. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.